Olá pessoal, tudo bem? Passamos aqui essa tarde para trazer mais uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus e o seu Espírito Santo fale poderosamente nessa tarde, que a glória dele venha ser revelada e o poder dele venha hoje fazer milagres para a glória do seu santo e poderoso nome. Amados, vamos à palavra que está no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo a partir do 43 em diante. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso e é fiel. Esta mulher, ela tinha sofrido já 12 anos desta enfermidade. Não foi fácil para ela porque gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo o que tinha, procurando a cura em todos os lugares, mas não conseguiu ficar curada. A gente vê que o sofrimento daquela mulher era muito grande. Mulher naquela época sofria demais. Para você ter uma ideia, no livro de Levítico, quando era o círculo menstrual, a mulher passava os 7 dias sem poder tocar em nada, era retirada da sua casa, porque tudo aquilo que ela tocava ficava imundo. Também ainda no livro de Levítico diz o seguinte, que todo aquele que era imundo ou estava imundo era tirado para fora da cidade. Ele não ficava na sociedade, eles não ficavam com os seus pais nem com sua mãe. Quando uma jovem, uma menina ou adolescente completava 12 anos de idade, que o seu ciclo menstrual chegava, elas já tinham medo de procurar a sua mãe e falar a respeito deste assunto, porque lhe acarretava, querido, um monte de problemas que deixava elas de uma maneira mais tão debilitada mentalmente e fisicamente, de uma tal maneira que elas se economizavam de tocar nesses assuntos até com a sua própria mãe. Para você ter uma ideia, quando ela falava para sua mãe que agora já tinha chegado esse ciclo menstrual, vamos dizer assim, que ela se tornava moça para uma linguagem de hoje, deixa eu lhe dizer uma coisa, o seu pai pegava aquela menina, ela e a sua mãe, mandava juntar as roupas, fazia mala e tirava elas para fora da cidade. Fora da cidade, tinha 2 maneiras onde elas poderiam ficar. Em um lugar, tipo um internato, onde só tinha mulheres que estavam passando este período do fluxo de sangue. Ou no vale dos necessitados, aonde também só ficava ali coxo, cego, deficiente físico de todos os graus, e ficava também leprosos, só pessoas que não podiam ficar no meio da sociedade, porque era uma ordem, era lei, desde de Levítico, a número, era determinado que quando uma pessoa tivesse o fluxo de sangue, era para tirar imediatamente do meio do convívio social, do meio da sociedade e colocar fora da cidade. Era muito difícil naquele tempo. Pense como as mulheres sofriam naquela época, querido. Quando era o fluxo de sangue, que já era doença e não mais o ciclo menstrual, deixa eu lhe dizer uma coisa. Enquanto aquele tempo viesse pendurar-se ou durasse, aquela mulher ela ficava imunda, querido, e não podia tocar em ninguém, chegar perto de ninguém, porque tudo aquilo que ela tocasse ficava imundo. Vamos dizer que ela ficasse dentro da casa dos seus pais. Olha uma coisa,
Se ela fosse dar a bênção ao pai, não podia, porque não podia tocar no pai. A sua mãe, da mesma forma, não podia tocar na mãe. Não podia tocar em um prato, não podia tocar numa cama e sentar-se em lugar nenhum, porque tudo aquilo onde ela sentasse ficava imundo. Que coisa difícil, que coisa terrível era para aquela mulher que tinha esta enfermidade. A Bíblia diz o seguinte, que aquela mulher, querido, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nome dela era Miriam. Glória a Deus. A história revela que ela, aos seus 20 anos de idade, foi acometida desta enfermidade, não que a família dela já tinha um histórico. Era hereditário na família dela que todas as mulheres da família tinham esta enfermidade e com ela não foi diferente. E quando ela chega aos seus 20 anos de idade, aquela enfermidade começa agora, vamos dizer assim, que se multiplicar. Todos os dias, querido, aquela mulher sangrava. O fluxo de sangue, deixa eu lhe dizer uma coisa, um ser humano, um corpo humano, ou uma mulher, qual estamos falando, ela tem em torno de 5 litros de sangue a 6 litros de sangue, não passa disso. Perante o período menstrual dela, querido, que é um período de 7 dias, ela perde em torno de 2 litros de sangue e 800 miligramas, que já não é pouco. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela passa agora 12 anos com aquela enfermidade. 12 anos não é qualquer coisa, é muito tempo. Dá em torno, querido, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, de 4.800 dias. Glória a Deus. Ela perdendo sangue o tempo todo. Eu fazendo uma certa contabilidade, cheguei que ela perde 43 litros de sangue e 800 miligramas durante 12 anos. Olha a dificuldade que esta mulher passava, não era fácil, foi muito difícil para ela. E esta mulher chegou a um ponto de ficar debilitada, glória a Deus. Não pela enfermidade, mas porque agora ela começa a entender, para você ter uma ideia, por ela não poder entrar na cidade por causa do fluxo de sangue, glória a nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Aquela mulher, ela pediu para aquele povo que estava ali, o coxo, os mancos, fosse para a cidade, para que viesse a saber que o Nazareno, porque falaram de Jesus Cristo para ela, estava na cidade naquele tempo. O nosso Deus tinha acabado de entrar na cidade, pois tinha acabado de efetuar um milagre muito grande, aleluia, com o cego, porque o cego ele encontrou no meio do caminho, na entrada da cidade, onde ele opera aquele milagre tremendamente. Querido, quando souberam e imediatamente levaram para ela, glória a Deus, esta notícia, ela agora começa a entrar na cidade, glória a Deus, procurando, glória a Deus, se esconder, porque sabia que todo que visse ela, com aquele corpo fragilizado, com a sua aparência como se estivesse de lepra, porque não era 12 dias, e sim 12 anos sofrendo de uma enfermidade, onde todo dia sangrava. Querido, não foi fácil para aquela mulher. Por isso ela começou a gastar o seu dinheiro, querido. Porque todos os médicos que ela procurava não tinha como dar solução para o problema dela, não tinha como extinguir glória a Deus, aquele sangue que saía todos os dias, que jorrava e que derramava todos os dias das suas entranhas. Como foi difícil para aquela mulher, querido. Como foi a dificuldade que ela passou, foi terrível. Sem poder
chegar diretamente onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus passando, ela agora começa a marchar, começa também a encontrar agora uma multidão de gente que começa agora a fazer ao contrário para que ela não chegue. Ela já debilitada de saúde, simplesmente vai, aleluia, se arrastando perante o Mestre, mas tem muita gente que ficaram na frente, pararam ela no caminho. Certamente a empurraram porque não podia de jeito nenhum ela chegar perto do Mestre, porque o povo dizia que se ela chegasse perto, certamente o Mestre também ficaria imundo. É porque eles não sabiam, irmão, o tamanho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não entendiam que, aleluia, a cura daquela mulher estava em Jesus. Os discípulos, querido, os apóstolos que ali estavam também, eles causaram uma certa dificuldade para que aquela mulher não tocasse no Mestre, não tocasse em Jesus. Glória a Deus. Mas ela não desistiu. Porém, era ela que estava precisando desta cura. E quanto mais a dificuldade aumentava, mas ela marchava de encontro ao Mestre, porque ela sabia que se chegasse, conseguisse tocar no Mestre, a enfermidade iria embora e ela ficava curada. O nosso Deus, ele é um Deus tremendo, passeando, não que o Senhor Jesus Cristo não já estivesse sabendo que ela veria e iria tocar nele, não. Mas o nosso Deus queria ver a disposição daquela mulher. Aquela mulher, ela já não tinha mais nada, querido. Gastou todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, toda a sua fazenda. Só restava para ela agora Jesus. E você nesta tarde? Como é que você está, querido? A enfermidade tem se levantado contra você. A enfermidade tem colocado você em uma cama. Você está passando por dificuldade financeira, mas principalmente a enfermidade. Saiba de uma coisa: o câncer, ele não tem poder contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Hemorragia de sangue não tem poder contra o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é invencível, meu amado. Meu Deus, o nosso Deus, ele é tremendo, ele é fiel. O nosso Deus, ele está simplesmente esperando você nessa tarde para que você tome uma decisão. Faz como a mulher do fluxo de sangue. Não para não, toma essa decisão e vai em frente. Zaqueu, querido, também ele tomou uma decisão. Ele sabia que Jesus Cristo passaria em um lugar. Está pensando o quê? Que ele ficou em casa esperando que Jesus Cristo passasse na casa dele? Não. Simplesmente ele sobe em cima de uma figueira braba, que quer dizer, glória a Deus, ela tinha espinho, ele sobe, ele não olha para o espinho, não olha para a altura, aleluia, daquela figueira, não, mas ele sobe porque ele queria ter um encontro com o Mestre, porque quem quer ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo tem que ter um esforço, tem que sair do seu canto para que aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E agora ela começa rastejar-se, querido, andar, rastejar-se pelo chão. E a dificuldade aumentando cada vez mais, ela não podia de maneira nenhuma tocar no Mestre, porque o povo ficava na frente, era multidão. Deixa eu lembrar uma coisa a você, aonde Jesus Cristo estava ou passava, era em torno de quase 5.000 pessoas. Então era gente suficiente para atrapalhar. Mas ela não deu, ela não se intimidou com o tamanho da multidão. Ela não se intimidou com a população de gente, com o contingente de pessoas que estava ali, com o enxame de pessoas que comprimia o Mestre, tocava no Mestre. Ela não se preocupou com isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela se arrastando, na sua debilitação, na sua fraqueza, simplesmente ela foi por trás e tocou na orla do vestido do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou nem a tocar nele diretamente, mas na roupa. E imediatamente o Senhor Jesus Cristo parou. E toda a multidão parando com ele, ficaram
esperando uma reação daquela mulher. Ela simplesmente agora vai na frente dele, se ajoelha e diz: mestre, foi eu que toquei. Porque quando eu toquei no Senhor, imediatamente a hemorragia saiu, foi exterminada por tua glória e o teu poder. E Jesus, olhando para ela, disse: sim, eu sei que tocaram em mim, que você tocou em mim, porque de mim saiu poder, saiu virtude. E com todo aquele que toca no nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor, sai virtude, sai poder e cura qualquer enfermidade que você tenha. Não se preocupe, vá de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo, se humilhe perante o Mestre e acredite e aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. E acredite, aquele mal que tem tocado você vai ter que ir embora, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é fiel e poderoso. Querido, e nesta tarde quero agradecer a Deus por este vídeo. E em nome de Jesus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.